muitas vidas, e uma das muitas vidas era eu. Aleluia. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que a própria vida pelo servo, a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Que pelo servo a própria vida renunciou. Vocês acharam aí Atos capítulo 1, João 1? Curve a sua cabeça. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa manhã, de maneira que cada pessoa receba de Ti uma direção para a sua própria vida. Que o agir do Senhor, ó Deus, aconteça em nossos corações, para que haja conversão, para que haja libertação, para que haja salvação dessa alma, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam amém e graças a Deus. Atos capítulo 1, eu vou ler do versículo 5 até o versículo 11. Domingo passado nós falamos sobre a descida do Espírito Santo, né? Sobre o dia do Pentecoste e a importância do Espírito Santo na vida da igreja, do crente, porque existe crente convertido, existe crente incrédulo, existe crente que é até mesmo, infelizmente, uma pessoa perdida dentro da igreja. E hoje eu quero me ater mais um pouco e se aprofundar sobre a importância de nascer de novo, de nascer do Espírito Santo. Diz assim, Atos capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim as Sagradas Escrituras: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? O reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder, mas recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles
foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Diga graças a Deus. Então, nesses versículos, nós vemos a ascensão de Jesus Cristo. Ora, isso aqui, pessoal, narra os dias ou as últimas horas antes de Jesus retornar aos céus. E antes dele retornar aos céus, ele deixou uma promessa. E qual promessa? A promessa de que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele viria sobre nós. Ora, cada um de nós temos um espírito, sim ou não? E é necessário unir esse nosso espírito com o Espírito de Deus. É necessário unir o espírito do homem com o espírito do Altíssimo, do Santíssimo, sem o qual não haveria diferença entre o crente e o não crente, entre o que vem à igreja com a Bíblia nas mãos buscar a Deus e aqueles que estão lá fora vivendo uma vida devassa. Somente o Espírito Santo, unindo-se ao meu espírito, é que eu posso se tornar uma pessoa diferente das pessoas que estão aí fora vivendo a vida da maneira que elas querem. Vocês entendem? Sim ou não? Vocês compreendem isso? A necessidade de unir o Espírito de Deus ao meu espírito, unir o espírito do Roberto com o Espírito Santo, para que então o Roberto possa ser uma pessoa diferente. E nesse ponto você consegue entender que o que faz uma pessoa ser diferente não é ela estar na igreja simplesmente, porque tem pessoas que estão na igreja, mas elas aprontam, e elas às vezes fazem coisas até pior do que os que não estão, ou não é verdade? Se tem, por exemplo, um motivo que é real, que é fato, que impede muitas pessoas de se converterem, é o mau testemunho de muitos crentes, é o mau exemplo de muitos crentes. Se tem uma coisa que impede as pessoas de querer buscar Deus, é olhar para a vida de alguns que dizem ser cristãos, e não ver uma diferença. Pelo contrário, às vezes você olha para aquele que se diz crente e vê nele atitudes que você diz: poxa, mas nem o incrédulo faz isso, nem uma pessoa que é do mundo, que não busca a Deus, que não serve a Deus, que não vai a igreja nenhuma, faz o que ele faz, e ele diz que ele é crente. E tem uns que ainda se vestem, né, da capa de crente, ou seja, tem um linguajar de crente, paz do Senhor, Deus é contigo, fogo vai cair do céu, Deus seja louvado, Deus é maravilhoso. É ou não é? Sim ou não? Nós vamos ser enrolados pelo manto. Eu não sei que manto é esse. Não, mas tem um manto que a gente vai ser enrolado. E tem um linguajar de crente,
tem roupa de crente, vocês estão entendendo ou não? E carrega a Bíblia de crente. Ô pastor, mas a Bíblia não é de crente? Tem umas que não, viu? Tem umas Bíblias aí que você não sabe quem foi que inventou, que você não sabe quem foi que criou, e as palavras que ali eles colocam, as traduções que eles colocam, você fala assim, isso aqui não é de crente não. Mas tem uns que carrega a Bíblia de crente, tem a roupa de crente, o linguajar de crente, frequenta a igreja de crente, mas de crente não tem nada, porque a vida é o avesso do que o que está sendo anunciado, do que o que está sendo falado na palavra. E muda isso é quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é quando a pessoa é cheia de Deus, amada pelo Espírito de Deus. Ô pessoal, você já viu uma pessoa cheia de ódio, tomada de ódio? Você já viu o que ela é capaz de fazer? Sim ou não? Você já viu uma pessoa tomada de raiva? Sim ou não? Deus que se deixar quebra tudo, é ou não é? É ou não é? Ó, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela arrebenta com o inferno. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz um estrago no inferno. No inferno. Agora tem crente que faz um estrago é na sua própria casa. Tem crente que faz um estrago é na sua própria família. Por quê? Porque não mostra Deus. E por que não mostra, pastor? Será que é porque o pastor não ensina direito? Será que é porque a igreja não é a igreja direita? Ou a igreja perfeita? Quando você achar a igreja perfeita, você me avisa. Amém, pessoal? O problema não está na igreja, o problema não está na pregação do pastor, o problema está em você não ter o Espírito de Deus. Ô pessoal, não é automático. Eu venho para a igreja e aí eu recebo o Espírito de Deus. Não é automático. Eu frequento a igreja e aí eu já recebo o Espírito de Deus. Não é assim que funciona. Ah, pastor, mas eu compro uma Bíblia e aí eu recebo o Espírito Santo. Não é assim que funciona. Não, pastor, eu começo a falar igual os crentes e aí eu tenho o Espírito Santo. Não é assim que funciona. Mesmo porque nem tudo que parece ser, de fato é. Então Jesus, olha aqui pastor, pega a visão, porque essa palavra pode salvar a tua alma, essa palavra pode mudar a sua vida, essa palavra pode mudar a sua história, compreende ou não? Essa palavra pode mudar a sua mente, pode abrir o seu entendimento. Então preste atenção, pega essa palavra para a sua vida. Antes de Jesus ascender aos céus, ele aparece aos discípulos mais uma vez e diz assim, Atos 1 verso 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo não muito depois destes. Ora, olha que coisa interessante. Jesus estava pronto para ascender aos céus, mas ele vai aos seus discípulos e ele diz: olha, eu vou deixar uma promessa. Qual promessa? João batizou vocês com água, ou seja, o pastor Roberto ou qualquer outro pastor pode batizar você com água, pode fazer você descer as águas, sim ou não? Pode ou não pode? Eu posso levar você ao batismo nas águas, e eu o farei assim que você desejar, assim que você almejar batizar nas águas, eu farei. E tem uns aqui que eu não vejo a hora de batizar nas águas. Amém, pessoal? Dá uma olhada aí para o lado aí. Será que já está na hora de descer as águas?
Eu vou batizar você nas águas. Eu profetizo isso. Você vai entregar sua vida para Jesus, vai largar a vida errada, vai largar a vida velha e vai se batizar. Agora, o que eu não posso fazer, Jesus faz. Ele é aquele que vai batizar você com o Espírito Santo. Ou seja, Ele é quem vai unir o seu espírito ao de Deus. É Ele que vai unir o Espírito de Deus ao seu. E assim você será um com Deus. Compreende ou não? É por isso que a linguagem do casamento representa muito a vida com Deus. Porque quando o rapaz casa com a moça, eles aparentemente são dois, mas na verdade agora são um, sim ou não? Não tem essa de o meu dinheiro, né? Tem uns casais que ainda tem isso, meu dinheiro. Vem comigo que você vai aprender, filho. Não tem mais meu dinheiro. Repete comigo: nosso dinheiro. Não, tá falando, diga nosso. É nosso. É eu e a minha esposa e eu somos uma coisa só. Não tem essa de a minha dívida. A minha, não, é o que, pessoal? A nossa. Não tem essa de meu patrimônio. Ou, não, é o meu carro. Que meu carro? Que meu carro? Não tem meu carro. Repete comigo: é nosso. Tudo é nosso. Porque nós se unimos. Quando você se une com Deus, você passa a ser um com Ele. Ele, você passa a ser um. Então você começa a pensar no alto, nas coisas do alto, e as coisas do alto começam a dominar a sua mente, aqui embaixo. Ou seja, você pensa no alto, e o alto domina você aqui embaixo. Aí há a diferença. Aí você é um crente verdadeiro. Compreende ou não? Do contrário, estar na igreja não quer dizer... Vigia, você que é solteiro, você que é solteiro e quer casar. Ah, pastor, mas eu vou casar com a moça da igreja. Não é suficiente. Não, mas eu vou casar com um rapaz que é da igreja. Não é suficiente. E aí você já entende. Se da igreja não é suficiente, imagina. Imagina fora. Aí você está entrando no mato sem cachorro. Compreende ou não? Ô pastor, não é suficiente ser da igreja? Não. O que é necessário? Ser nascido de Deus. A moça tem que nascer de Deus. O rapaz tem que nascer de Deus. O que é nascer de Deus? Acabei de falar. É unir o espírito dela com o espírito, como você uniu o seu ao de Deus. Quando há essa união, pessoal, há uma mudança do caráter, há uma mudança na índole. Olha aqui, pastor, há uma mudança no agir, há uma mudança no pensar. Você não vai casar com a moça que amanhã vai te dar problema. Você não vai casar com um rapaz que amanhã vai te dar dor de cabeça. Porque quando os dois são nascidos de Deus, aí, pessoal, há a união de propósito. Porque você tem que entender isso. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Fui claro? Então ele fez uma promessa. Após ele fazer a promessa, diz assim, versículo 6. E aqui nós vamos aprender algo muito importante para levar para a nossa vida inteira. Porque no versículo 6 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence. Repete comigo: não vos pertence. Não dá para ser melhor, mais alto, diga: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Pessoal, isso aqui é libertador. Jesus faz uma promessa da descida e do batismo do Espírito Santo. Os que ouvem e estão ali reunidos questionam: Senhor, mas o Senhor vai renovar, vai transformar
vai agir nesse tempo, ou seja, o Senhor vai começar a fazer agora essa manifestação, e Jesus diz: isso não pertence a vocês saber. Quantos sofrem, quantos padecem, tentando controlar aquilo que não está no seu alcance. Ô pessoal, para de querer controlar o que não está no seu alcance, querer controlar, mudar pessoas, filho, marido, esposa, familiares, não está no seu alcance. Tem coisas que pertencem a Deus e só a Ele, e não cabe a mim deixar o meu coração se entristecer, ou ser tomado de uma impaciência ou de uma ansiedade, para querer resolver coisas que não cabe a mim, não cabe a mim. Vocês estão entendendo ou não? Tem pessoas impacientes, angustiadas, olha aqui para mim, depressivas, querendo resolver coisas que não está no alcance dela, não está no seu alcance. O que você faz? Fica em paz e deixa que Deus vai fazer a obra. Ora, ou uma mãe aflita até 3 da manhã pode proteger o filho, só porque está acordado andando de um lado para o outro? Pode, pessoal? Não pode. O que ela pode fazer e o que está ao alcance dela é dobrar os joelhos e entregar nas mãos de Deus. Mas o ser humano, ele quer se preocupar com aquilo que não tem a ver com ele, com aquilo que não compete a ele, com aquilo que não cabe a ele. Observa que Jesus está dizendo: se preparem, o Espírito Santo vai descer, vai transformar vocês. E eles estão perguntando: mas o Senhor vai começar a fazer o teu agir, o teu reino, em qual tempo? Então o Senhor vai começar agora? Ou seja, Deus vai começar a trabalhar agora, vai ser agora. Tem gente ansiosa? Vocês conhecem alguém ansioso? Não tem não. Tem gente ansiosa, pessoal, em 2025? Eu, hein? Acho que isso aí não tem mais não. Tem. Eles já queriam saber: vem cá, Jesus, mas como é que vai ser? Vai ser agora, vai ser depois? O reino vai se estabelecer? Como é que o Senhor vai renovar tudo agora? Filho, cuide do que lhe cabe, mesmo porque cada dia já traz os seus males, sim ou não? Então cuide da sua parte. Qual é a sua parte? É orar, é entregar a Deus, é se consertar, não é ficar querendo mudar situações que você não vai mudar. Sua preocupação não vai mudar seu marido. Olha aqui, pastor, tem muito casamento desgastado porque a mulher quer mudar o marido, não vai mudar. E tem marido que quer enquadrar a mulher e não vai, porque só o Espírito Santo pode mudar uma pessoa. Vocês estão entendendo ou está difícil? Está difícil de entender? Vou simplificar. Você, eu, nós não mudamos ninguém. Quem pode mudar uma pessoa é o Espírito Santo de Deus, quando esse se une com o seu. Você vai reclamar, você vai brigar, você vai querer moldar alguém que talvez vai ficar moldado aos seus olhos quando estiver perto de você, mas depois vai voltar a ser o que ele é, o que ela é. Vocês estão entendendo ou não? Porque você não tem esse poder. E não adianta você se preocupar, por exemplo, com o dia de amanhã. O que vai ser de mim, pastor? Coloca na mão de Deus. Mas e na minha velhice, como eu vou ser? Coloque na mão de Deus. Mas daqui a alguns anos, como vai ser? Confia em Deus. Porque tem pessoas hoje sofrendo com problemas que ainda nem aconteceu. Tem pessoas sofrendo de véspera. Tem gente, pessoal, tendo até
piripaque, derrames, infartando, com preocupações que talvez nem aconteça, mas que ele está querendo colocar a mão para resolver, e não está no seu alcance. Se faz sol, se faz chuva, eu te pergunto, que parte eu tenho nisso? Nenhuma. O que eu posso fazer é, se chover, pega um guarda-chuva, ou não é? E se fizer sol, vista uma roupa mais adequada. Agora o sol vai sair, a chuva vai vir quando tiver que vir, e eu não vou poder controlar. Tem coisas que você não tem controle. O que você pode controlar é os seus caminhos, é as suas escolhas, compreende? É as suas amizades. O que você pode controlar é as suas decisões. Você não pode controlar as decisões do seu filho, da sua filha. Você não pode controlar as decisões dos seus familiares. O que você pode controlar é as suas decisões, é as suas escolhas. Foi claro? Sim ou não? Então Jesus faz o que aqui, pastor? Jesus coloca cada um no seu devido lugar. Não tem pessoas que não sabem o seu lugar? Jesus vai lá e coloca elas no devido lugar. Diz no versículo 7: disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus colocou cada um no seu lugar. Não cabe a você, não cabe. Compreende ou não? Pastor, eu poderia já estar. Não cabe a você. Mas e quando que vai acontecer isso? Eu acho engraçado, por exemplo, quando eu vejo muitos questionamentos sobre o fim dos tempos. Você é pró, pré? Você acredita que Jesus vem antes ou vem depois da tribulação? E aí tem até uma discussão. Um diz: eu acredito que ele vem antes da tribulação. Outro diz: eu acredito que ele vem depois. Ainda tem uns que acreditam que ele vem no meio. Aí eu te pergunto: o camarada, a moça, ainda nem largou a mentira, ainda nem largou os vícios, ainda nem consertou sua vida com Deus. Eu pergunto: que diferença faz? Se Jesus vai vir antes ou depois? Que diferença faz? A pessoa está no pecado, está na vida errada. A pessoa está na igreja e vivendo como se fosse um mundano. Eu pergunto: que diferença faz se Jesus vai vir antes ou depois? Meu filho, se ele vir antes, você fica. Se ele vir depois, você fica também. Não faz diferença. O que faz diferença é se você se converteu, se você tomou a atitude de ser um homem regenerado pelo Espírito Santo. Porque se você mudou, também não faz diferença. Porque se ele vir antes, em vão. Se ele vir antes, você sobe com ele. Se ele vier depois, você sobe com ele. Não, pastor, eu queria que o senhor me explicasse essa palavra aqui, porque essa palavra aqui eu estou precisando descobrir qual é o segredo. Você já pegou o segredo de mudar o seu caráter, a sua índole, de mudar a sua conduta verdadeiramente? Porque as demais coisas Deus vai te dar pouco a pouco, e você vai crescer e você vai aprender. Então Jesus coloca aqueles, cada um no seu devido. Se coloque no seu lugar. Se coloque no seu lugar. Não espere, presta atenção, não espere que alguém vá e coloque você no seu lugar. Você
deve se autocolocar no seu lugar. Qual lugar? Não sou convertido, eu tenho que me converter. Eu não sou nascido, eu tenho que nascer. Eu acho que fulano não tem que achar nada, você tem que nascer de novo. Eu vi fulano, você não tinha que ver fulano, você tinha que olhar para a sua vida e mudar o seu caráter. Se coloque no seu lugar, senão alguém vai te colocar, ou a vida vai te colocar. Senhor, mas quando que vai ser? Não te importa. O importante é que quando acontecer, você está pronto. Quando acontecer, você está alinhado com o céu. É igual a morte. Você sabe quando você vai? Sim ou não? Mas tu vai. Não. Você sabe quando você vai? Mas olha para quem está do seu lado e fala assim: mas tu vai. Que é do pastor. Que isso? Meu caro, se tem alguém que tratou a morte e a vida como ninguém, foi Jesus. E nunca foi problema. Pelo contrário, aquele que em Cristo crê, ainda que morra, é forte, né? Ainda que morra, viverá. Mas porque está alinhado, está nascido do Espírito. Olha a importância de você ater ao que cabe a você fazer, porque quando você se atém ao que cabe a você fazer, você nasce do Espírito Santo. E por que isso é importante, pastor? Versículo 8, olha o que diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins. Você tem noção disso? Mas recebereis poder. Pessoal, fique de pé, que eu tenho que falar isso olhando nos seus olhos. Você não pode estar dormindo, e você não pode estar conversando. Só se você não puder ficar de pé, não tem problema. Ok, mas se puder, fique. Olha aqui para mim, olha nos meus olhos. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe poder. Quando a pessoa nasce de Deus, ela tem dentro dela poder. O poder de não se preocupar mais com a morte, de não mais se aterrorizar com a vida e com o que acontece nesse mundo. A pessoa que nasce de Deus, olha aqui para mim, ela recebe o poder de vencer o mundo. Ela recebe o poder de ser uma criatura que vence a si mesmo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, e nem contra o vizinho. A nossa luta é contra nós, contra a nossa carne, a nossa vontade, a nossa mente, o nosso pensar, o nosso olhar, a nossa própria vida. Vocês estão entendendo ou não? A nossa luta é contra nós mesmos. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos esse poder. Olha aqui para mim, de vencer, por exemplo, a nossa vontade carnal. Eu já vi muito crente dizer assim: o senhor sabe, a carne é fraca. Aí eu falo: verdade, mas e o Espírito? E o Espírito? O Espírito é forte. A questão é: você está na carne ou você está no Espírito? E quando um camarada tem essa mentalidade, tem esse pensamento, é a prova que ele não está no Espírito. Uma pessoa que quer se esconder atrás da sua carnalidade, das suas vontades, é porque essa criatura não está mas sim na sua própria vontade da carne. Agora, quando nasce do Espírito, você domina a sua carne, você domina a sua língua. É que eu estou sem a gravata, mas tem gente que tem a língua maior
do que agravá-la. Fala da vida de todo mundo. Tem a vida de todo mundo na ponta da língua. Mas quando nasce do Espírito Santo, domina a língua, domina a mente. Porque a nossa mente, pessoal, passa mais de 10 mil pensamentos por dia. Você sabia disso? É claro que tem umas mentes que eu acho que dobra, né? Acho que pensa mais, porque passa mais de 10 mil pensamentos. Então a nossa mente é tomada de vários pensamentos. Mas quando é nascido do Espírito Santo, domina a mente. Porque o diabo trabalha onde? Ou não é assim? Ou não é assim? Ô pessoal, quando alguém pensa em fazer algo de ruim para alguém, quando alguém pensa em fazer algo de mal para alguém, começa tudo aonde? Começa na mente. Começa na mente. E por que a pessoa pensa e depois executa o errado? Porque não havia o Espírito Santo para dominar. Vocês estão entendendo? Não havia o Espírito Santo para dominar. Então quando você nasce, você domina a sua mentalidade. Quando nasce do Espírito Santo, domina o que? Os olhos. Você domina o que? Você domina os olhos. Quando você nasce do Espírito Santo, você domina o que passa nos ouvidos. Aquilo que vem, o seu ouvido filtra, não deixa enraizar, porque o Espírito Santo está ali. Então você recebe poder de mudar, poder de se transformar, poder de ser uma pessoa diferente. Diferente não é aquele que está na igreja. Diferente não é aquele que coloca a Bíblia, diferente não é aquele que coloca a Bíblia debaixo do braço. Diferente é aquele que coloca o Espírito dentro de si. Aquele que coloca o Espírito Santo dentro de si, esse passa a ser diferente. Recebe poder para vencer o diabo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder para vencer o diabo. Você sozinho não vence, você sozinho não dá conta, mas com o Espírito Santo você vence o diabo. Agora, principal, e aí você vai abrir a sua mente. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder de ser chamado filho de Deus. Pastor, não entendi, vou repetir. Quando você nasce do Espírito Santo, você recebe o poder de ser chamado filho. Ô pastor, mas todos somos filhos de Deus? Não, todos somos criaturas, fomos criados, compreende? Filho é quem nasce do Espírito Santo. Vou fazer você entender de forma simples. Se passar uma criança aqui gritando que é seu filho, você vai dizer: é meu? Se alguém te chamar de pai, de mãe, você diz: é meu filho? Não, você vai dizer: é meu filho, aquele ali que nasceu de mim. A mesma coisa é de Deus. Só é filho de Deus quem nasce. Ô pastor, agora o senhor está falando coisa. Abra sua Bíblia lá em João, tome assento, e aqui eu finalizo. Eu quero ler esses 2 versículos para finalizar. João capítulo 1, versículo 12. Vamos lá. Não, agora vai, agora você vai entender. Repete comigo aí, João 1, versículo 12. Diga assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Quem foi que nasceu de Deus? Os que creram em Deus. Quem foi os que nasceram de Deus? Os que creram em Deus, os que o receberam. É igual aqui, eu estou pregando o Evangelho, você pode recebê-lo, ou você pode não recebê-lo. Se você o recebe, e você crê no seu coração, em tudo que está sendo pregado, você pode nascer de Deus. Se você recebe tudo isso, e não acredita, eu não acredito não tem como você nascer de Deus. Os que nascem de Deus são chamados filhos, e os que não, são todos criaturas. Antes de nascer de Deus, eu era uma criatura. Você, antes de nascer de Deus, você vai ser apenas uma criatura. Se você ainda tem dúvida, versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas todos nós, em primeiro lugar, nascemos da vontade da carne, da vontade do homem, do nosso pai, da nossa mãe. Você pediu para vir ao mundo? Não, mas o seu pai queria, sua mãe queria, a vontade da carne, a vontade do homem. Então você veio ao mundo como uma criatura, filho, filha de homens. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você nasce não da carne, não do sangue, e vou além, não de uma redoma religiosa, porque tem uns que nasceram da religião, é religioso, conhece um pouco de Bíblia, mas não nasceram lá dentro do Espírito Santo. Ô pastor, tem pessoas que dizem que é crente, mas eu fico meio em dúvida. É porque não nasceu do Espírito Santo. Os nascidos do Espírito Santo têm um caráter, uma conduta, uma vida que condiz com as Escrituras. Fora disso, é mais um dentro da igreja, vestido de uma capa religiosa, sem Espírito Santo de Deus. Nascer da carne, todos nós nascemos. Nascer do Espírito, só Jesus pode fazer isso. Fique de pé. Olha aqui, pastor, vocês estão vendo, vocês estão ouvindo o choro da criança? Sim ou não? Nascer do Espírito Santo vai levar você a chorar. Nascer de Deus vai levar você a sentir dores. Uma mãe, quando vai dar a luz, não é uma dor no parto? Sim ou não? Tem que ter dor para nascer do Espírito Santo. Como assim, pastor? A dor de negar o mundo, a dor de negar a sua própria vontade, a dor de às vezes desfazer amizades, a dor de às vezes sair de lugares que não são de Deus para você. Vocês estão entendendo ou não? A dor de romper relacionamentos que não são de Deus para a sua vida. Vai ter a dor, mas é necessário. Vai ter lágrimas, mas é necessário. É a lágrima da renúncia, é a lágrima do novo nascimento. Compreende ou não? É por isso que quando a pessoa mais chega perto de Deus, mais ela chora. Quanto mais perto de Deus, mais ela busca, mais ela se derrama. Vocês estão entendendo ou não? Quanto mais perto de Deus,
mais a pessoa quer. Eu quero buscar o Espírito Santo, e você que quer, você vai nascer de novo. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus nessa hora, eleve o seu pensamento a Cristo. Espírito Santo de Deus, eu apresento, Senhor, a vida dessas pessoas que aqui estão, de pessoas, Senhor, que precisam urgentemente nascer de novo, urgentemente nascer de Ti, urgentemente ter contigo uma experiência. Então, Espírito Santo, eu te peço, vem com a Tua presença, vem com o Teu Espírito, vem sobre vidas, sobre almas que aqui estão e precisam e querem Te encontrar, e querem Te conhecer, e querem Te receber, querem receber a Tua presença, querem receber o Teu Espírito. Então nós, nessa manhã de domingo, nos colocamos diante de Ti para pedir: ó Espírito Santo, venha sobre nós, venha sobre cada uma dessas almas, venha sobre cada uma dessas pessoas, para que elas sejam tomadas de Ti, sejam tomadas do Senhor, sejam tomadas da Tua graça, da Tua misericórdia, agora, nessa hora, ó Espírito Santo. Então vem, ó Deus, sobre essas almas, vem, ó Deus, sobre essas vidas. Aí onde você está, fale com Ele, abra sua boca e diga: ó Deus, venha me encher, venha me tomar, venha me transformar, venha transformar essa vida, venha transformar essa alma, venha transformar essa pessoa, venha transformar essa criatura. Venha, ó Espírito Santo, fazer uma obra em cada coração. Venha, ó Espírito Santo, fazer uma obra em cada pessoa. Aí onde você está, meu amigo, minha amiga, peça para o Espírito Santo te encher, peça para o Espírito Santo te tomar, peça para o Espírito Santo descer sobre a sua vida, peça para o Espírito Santo descer sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre o seu viver. Ó meu Pai, toca, Senhor, e cada vida faz, meu Deus, o que eu não posso fazer. Faça o que os homens não podem fazer por ela, faça o que a igreja não pode fazer por ele, faça aquilo que só o Senhor tem o poder de fazer, só o Senhor tem o poder de realizar em cada vida, só o Senhor tem o poder de fazer. Então faça, Senhor, faça em nós. Eu navegarei no oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus que me salvou, Deus que me salvou. Levante as suas mãos, o seu rosto, imagine você a sós com Deus. Eu navegarei no oceano do no Espírito, oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus que me salvou. Vem
vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Deus da minha vida, que me compreendeu. compreender. Fala para ele, sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito, Espírito, fala para ele que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, e encha-me de oh, novo. aleluia, 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 aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, Vem como em Pentecoste, enche-me de novo, e encha-me de oh, novo. aleluia, 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 aleluia. Busque a presença de Deus. Fala, vem Espírito Santo. Diga, me enche, Espírito Santo. Diga, me enche, Espírito Santo. Diga, me batiza. Diga, batiza-me com o teu Espírito, Senhor. Oh, Senhor Jesus, derrama o Espírito Santo sobre essas pessoas que almeja, que deseja e que quer nascer de ti, e que quer nascer de novo. Aleluia, aleluia. Oh,